glórias que se prostram para o seu louvor, procurando a sua vontade realizar, seu poder em cada dia manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de... Procurando Sua vontade, procurando Tua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de... Glória e honra, glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Nós, mais uma vez, nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, cultuarmos ao Senhor, que é merecedor do nosso culto, da nossa adoração. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Lembrando aos irmãos que a liturgia está transcrita nos boletins, para aqueles que não estão de posse de Bíblia. Atos, capítulo 2, versos do 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Todos encontraram? Diz o seguinte, a gloriosa palavra do Senhor, todos juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio lá do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor em atitude de adoração com o hino de número 3 do Inário Novo Cântico, a Igreja em Adoração. Hino de número 3, a Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui. Dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procurando ciência na palavra do Senhor, Jesus ao teus benditos pés sentado, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinado, de mais em mais na santa fé crescer, no mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória em dos anjos e prazer. Amém. Amados, mais uma vez, nós vamos abrir nossas Bíblias, agora na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós faremos a leitura dos versos 19 ao 25. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Amados, nós recebemos recomendação de crucificar, né, a nossa carne, junto às nossas paixões
e concupiscências. Mortificar a carne, para que nós possamos, amados, nos parecer cada vez mais com Cristo. Queridos, uma das coisas que nós devemos fazer para que isso aconteça é orar ao Senhor. Oração de contrição e de confissão de pecados. Isso deve ser uma constante em nossas vidas e é parte do nosso culto ao Senhor. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos orar, curvar nossas cabeças, orar ao Senhor, oração de contrição e confissão de pecados. E após alguns instantes eu convido o nosso irmão presbítero Vitor, que esteja fazendo uma oração audível de agradecimento a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Oremos. Amém. Amados, ainda nesse espírito penitencial, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 86 do Inário Novo Cântico, Espírito do Eterno Deus. Hino de número 86, Espírito do Eterno Deus. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, onde nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 8. Leitura alternada. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, em atitude de louvor ao nosso Deus, nós ouviremos o que nos diz a sua gloriosa palavra.
Leitura alternada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, amém. Nós vamos orar ao Senhor, amados, oração de louvor. Eu convido o nosso irmão diácono Davi Braga para orar ao Senhor nesse momento. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, nós vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Os irmãos do Ministério de Música estão com a palavra. Durante a primeira canção, os irmãos têm a oportunidade de depositar no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Façamos desse cântico a nossa adoração incomparáveis. Sem tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és.
silêncio. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma, Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. minha alma. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável Convido a igreja a se colocar em pé e nós iremos cantar: És tu, única razão da nossa adoração. Eu te louvarei. Louvemos esse Jesus que é a única razão da nossa adoração. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Te louvarei, Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. és tu, És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo tem, ó Jesus. confio em ti, fui ajudado, tua salvação E hoje há gozo. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. Queremos cantar esse hino. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, Diferente hoje é o meu amor só conheci em canções que falavam de ilusões. tudo Agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de Ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. A igreja pode sentar e nós iremos encerrar com o hino Perto Quero Estar. Façamos esse cântico, a nossa oração essa noite. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Iremos cantar mais uma vez. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. do que há em mim. Quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Diga isso, convicção. Não importa Meditando na letra que você está dizendo. Te adorarei. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Senhor. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Somente a ti, Jesus. Amém. O Senhor continue nos abençoando. Amados, já nos encaminhando
É um momento de edificação. Nós vamos orar ao Senhor, oração de gratidão ao nosso Deus pelas dádivas recebidas, pelas ofertas e dízimos que foram depositados aqui nessa noite, e também já orando por iluminação, pelo mensageiro da noite, o presbítero Caio. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Valdeci fazer essa oração, e logo após o presbítero Caio está com a palavra. Essa é a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós iremos refletir nessa noite que nos ensina a palavra do Senhor a partir do versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Meus irmãos, nesse domingo, a igreja em todo o mundo celebra o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma das solenidades mais importantes celebradas pela igreja, uma das datas mais importantes do calendário cristão. Hoje, no domingo de Pentecostes, nós recordamos aquilo que aconteceu 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Nós fomos levados a essa reflexão com a primeira leitura da nossa liturgia nessa noite. 50 dias após a ressurreição do Senhor, os discípulos estavam reunidos na cidade de Jerusalém e receberam ali naquele dia o dom do Espírito Santo em cumprimento à promessa que o próprio Jesus havia feito antes de subir ao céu. Nós cremos, irmãos, que o fenômeno carismático ocorrido naquele dia, ele foi único e foi irreplicável. Nós não esperamos um novo dia de Pentecostes. Foi um fenômeno único e de caráter irreplicável. Todavia, irmãos, os seus ensinamentos, e mais do que isso, os seus efeitos atravessaram os séculos e chegam até nós hoje. Na verdade, os ensinamentos do dia de Pentecostes e os seus efeitos seguirão acompanhando a igreja onde quer que ela esteja e aonde quer que ela vá. Por essa razão, eu achei por bem trazer aos irmãos nesta noite uma singela reflexão acerca do agir do Espírito Santo na vida do cristão. E como ele faz isso em nossas vidas por meio de uma antítese, por meio de um conflito, por meio de um duelo entre a carne e o Espírito. É sobre isso que nós somos ensinados por meio do apóstolo Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Repito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Essa é, irmãos, a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, como nós sabemos, o Espírito Santo ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, tendo, dentre as suas muitas missões, substituir o próprio Redentor aqui entre nós. Todos nós conhecemos o relato, lá em João 14, 15, e também João 16, onde, antes de ser preso pelos judeus, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: olha, eu estou indo, mas depois que eu for, eu enviarei para vocês o outro Consolador, aquele a quem o próprio Jesus chamou de Espírito da Verdade. E Jesus disse: olha, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito da Verdade para que ele esteja com vocês e para que ele habite em vocês. E essa distinção, irmãos, é importante. O Espírito Santo foi enviado por Cristo não apenas para estar com, mas também e principalmente para habitar em.
Percebam que é uma diferença entre estar conosco e habitar dentro de cada um de nós. Como resultado, irmãos, dessa presença e dessa habitação, o Espírito Santo em nosso interior traz da parte de Deus consolo, traz da parte de Deus conforto, traz da parte de Deus para nós a paz. Todavia, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que nós lemos há pouco, ele não fala de conforto, não fala de consolo e muito menos ele fala de paz. O texto que nós acabamos de ler, Gálatas 5:17, é um texto que fala de luta, que fala de guerra. Na verdade, é um texto que fala de uma batalha. A carne milita contra o espírito. E o espírito, por sua vez, ele milita contra a carne. Percebe, irmãos, aqui o contexto das palavras do apóstolo Paulo. A ideia de Paulo é de uma guerra, é de uma batalha, de uma luta. E para enfatizar ainda mais essa hostilidade, Paulo vai dizer que eles, a carne e o espírito, eles são opostos entre si. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Meus irmãos, o termo grego utilizado por Paulo não se refere a uma desavença que pode ser superada. Não é uma birra, não é uma arenga, como nós dizemos aqui, que pode ser resolvida mais tarde. Veja, não é uma coisa de menos importância, não. Paulo fala de um antagonismo. Paulo fala de uma rivalidade. Trata-se, irmãos e irmãs, de uma oposição que é completamente irreconciliável. Não tem acordo, não tem como conciliar. São como água e óleo, eles não se misturam. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, sempre foi assim e sempre será, porque eles são opostos entre si. Pois bem, irmãos, nós sabemos que dentro de cada um de nós, cristãos, existe esse duelo perene, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a carne militando contra o espírito militando contra a carne. Mas, irmãos, afinal de contas, do que é que nós estamos falando? Afinal de contas, o que significa carne aqui? O que significa espírito nessa passagem? Meus irmãos, carne aqui não significa exatamente a natureza humana em si. Porque a natureza humana foi criada por Deus. E Deus, depois que criou todas as coisas, ele olhou e disse que era tudo muito bom. Então, Paulo aqui, ele não se refere à natureza humana propriamente dita, mas sim, e aí eu chamo a sua atenção, para a natureza humana aleijada pelo pecado. Pela natureza humana corrompida pelo pecado, desde os nossos primeiros pais. Carne, aqui, irmãos, nessa passagem, significa todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todas as nossas intenções, nossas motivações, que são manchadas pelo pecado. É nesse sentido que aqui mesmo, no capítulo 5, Paulo vai falar das obras da carne. Já a palavra espírito, irmãos, por sua vez, indica a realidade divina presente dentro do cristão. Ou seja, todos os nossos pensamentos, desejos, intenções e motivações que são guiados, movidos por esse espírito que habita em nós. É disso que se trata, irmãos. Esse duelo é exatamente um duelo nesses termos. É a nossa natureza que foi aleijada, corrompida, maculada pelo pecado, que tem os seus desejos, as suas motivações, as suas intenções. Mas isso dentro de cada cristão luta, rivaliza, hostiliza, peleja, luta, batalha contra o quê? Contra as nossas intenções, nossos motivos, nossos desejos que são guiados e movidos pelo Espírito. É o Espírito militando contra a carne militando contra o Espírito. Irmãos, essa oposição, essa antítese entre carne e Espírito, ela é bastante útil para nós podermos enxergar a vida do ser humano como um todo. Compreender, irmãos, essa oposição, essa antítese entre carne e espírito, ela é útil para que nós possamos compreender a vida do homem como um todo nessa terra. Os 3 fatos fundamentais da existência humana podem ser explicados por essa guerra entre carne e espírito. As 3 etapas pelas quais todo ser humano passa em sua existência podem ser explicadas pela antítese, carne e espírito. Que 3 etapas são essas? Que 3 fatos fundamentais são esses? Meus irmãos, eu me refiro ao nascimento, à vida e à morte. Nascimento, vida e morte. Qualquer ser humano que já tenha passado por esse mundo, ele cruzou essas 3 etapas. Um dia ele nasceu, durante um período ele viveu, e após esse período ele morreu. Nascimento, vida
e morte. O que eu estou dizendo, irmãos, aqui trocando em miúdos, em outras palavras, é dizer que há duas formas de se nascer, há duas formas de se viver e há duas formas de se morrer. É possível fazer tudo isso segundo a carne e é possível fazer tudo isso segundo o Espírito. Em primeiro lugar, nós somos ensinados de que há duas formas de nascer. Sim, duas formas de nascer. Aliás, quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus Cristo. Nós vimos isso na terceira leitura da nossa liturgia, no Evangelho segundo São João, na conversa que Jesus Cristo teve ali com Nicodemos. Nicodemos se apresenta a Jesus como um homem bem interessado, como um homem desejoso de conhecer melhor a Cristo e a sua doutrina, e Jesus já mete logo na cara de Nicodemos aquilo que nós lemos no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, irmãos, há duas formas de se nascer. Nascer segundo a carne e nascer segundo o Espírito. O nascimento segundo a carne, meus irmãos, diz respeito à condição de todo ser humano quando ele chega nesse mundo. Todo ser humano que inaugura a sua existência nessa terra, ele nasce segundo a carne. Nascer segundo a carne, irmãos, significa nascer carregando conosco a herança de pecado que nós recebemos dos nossos pais. Não apenas os nossos pais biológicos, mas também, e acima de tudo, os nossos pais primeiros, Adão e Eva, de quem nós herdamos por sucessão genética, por sucessão hereditária, o pecado que nós chamamos de pecado original. E mais do que isso, irmãos, esse pecado original que nós herdamos, ele é ainda piorado pelos nossos próprios pecados pessoais. Nascemos manchados e corrompidos pelo pecado e nos afundamos ainda mais pelos pecados que nós praticamos dia após dia. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos em João 3:3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão, irmãos, não pode, veja, não é simplesmente uma proibição arbitrária. Não é que Jesus disse, olha, você está proibido de ver o reino de Deus, porque você não nasceu de novo. Veja, não. Quando Jesus aqui diz que não pode, a palavra ali indica uma incapacidade, é uma inabilidade. É como se Jesus dissesse, Nicodemos, olha, não adianta, você não é capaz de ver o reino de Deus. Você é cego para ver o reino de Deus. Você não deseja o reino de Deus, você não tem prazer no reino de Deus, você não ama a Deus, você está incapacitado de fazer isso até que você possa nascer de novo. De fato, irmãos, aqueles que nascem segundo a carne, eles são cegos para Deus. Eles não desejam a Deus, eles não têm prazer em Deus, eles não amam a Deus, é uma impossibilidade. É por isso que Paulo resume a condição do homem segundo a carne como um estado de morte. Paulo diz que nós viemos a esse mundo mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, nascer segundo a carne, na verdade, é um nascimento prematuro. Pior do que isso, é um aborto espiritual. O homem que nasce segundo a carne, ele é um aborto espiritual, porque ele veio a esse mundo, mas ele está morto para a realidade do espírito. Mas, irmãos, existe uma solução. Existe uma saída para a raça humana, um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou em João 3:5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito, meus irmãos, significa termos o nosso interior transformado pelo agir do Espírito Santo. E essa mudança, meus irmãos, é tão drástica, é tão radical, é tão dramática, que Jesus chama isso de um novo nascimento. Veja, não é uma melhora, não é uma adequação, né? Não é uma coisa que está suja e você passa um pano, não é uma coisa que está quebrada e você emenda com cola super bonder, não. Essa mudança que o Espírito opera naquele que está nascido segundo a carne é tão drástica que Jesus chama isso de nascer de novo. E era isso que Nicodemos não entendia. Como assim nascer de novo? Pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? É como se Jesus dissesse, olha, não, é muito mais impressionante que isso. É alguém que está morto e volta à vida. É alguém que é cego e agora pode ver, que está morto e agora está vivo novamente. Importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, essa obra se dá por meio do Espírito Santo. É o que Jesus diz no verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa obra se dá de forma imediata pelo Espírito, mas ela é representada, selada e confirmada pelo batismo, pelo sacramento do batismo. É por isso que Jesus diz, olha,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é à toa, irmãos, não é à toa que em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o Espírito Santo está fortemente vinculado à água. Por meio do batismo, nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo, recebemos de forma sacramental o dom do Espírito Santo e assim nós nascemos de novo. Para algumas pessoas, irmãos, essa transição entre nascer da carne e nascer do Espírito é um episódio marcante. Muitos de vocês talvez aí conseguem lembrar com precisão o dia em que isso aconteceu. Vocês lembram a data, vocês lembram o local, vocês lembram a ocasião, lembram quem era o pastor que estava pregando, lembra quem foi a pessoa que lhe evangelizou, lembra as pessoas que estavam na hora. Vejam, irmãos, para muitas pessoas, esse novo nascimento é um episódio marcante em suas vidas. Já para outras pessoas, é um processo gradual, lento. Muitas pessoas não conseguem precisar exatamente quando foi que isso aconteceu, não sabem precisar a data, porque foi um processo gradual, lento. Mas todos nós que passamos por isso, sabemos que isso aconteceu, porque o Espírito testemunha nos nossos corações. Mesmo que eu não saiba dizer exatamente o dia, mesmo que isso tenha levado um período de tempo, mas nós sabemos que isso aconteceu dentro de cada um de nós. Todavia, irmãos, é possível que haja pessoas aqui que ainda não passaram por isso. É possível que haja pessoas aqui agora nesse templo que ainda não passaram por esse novo nascimento, que não fizeram essa transição entre o nascimento segundo a carne e o nascimento segundo o Espírito. Talvez algumas dessas pessoas estejam naquele processo, vou ou não vou, né? Aceito ou não aceito, me comprometo ou não me comprometo. Muitas dúvidas cercam essas pessoas, o que vão pensar os meus pais, o que vão pensar os meus filhos, os meus amigos, como é que as pessoas vão me enxergar. A minha oração, meus irmãos, é que cada um de nós, possamos ter feito essa transição. Que cada um aqui que me escuta nessa noite possa ter nascido não apenas segundo a carne, mas que possa também nascer segundo o Espírito. Em segundo lugar, se há duas formas de nascer, há também duas formas de se viver. Existe a vida segundo a carne, mas existe também a vida segundo o Espírito. E acerca disso, irmãos, nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo, como nós lemos há pouco na nossa liturgia, na leitura da epístola aos Gálatas. Paulo fala aqui de dois tipos de vida: a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. Viver segundo a carne implica em agir de acordo com a nossa natureza carnal, com a nossa natureza corrompida pelo pecado. Significa que os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas vontades são segundo a carne e nós as cumprimos e executamos dirigidas à carne. Elas nascem da nossa natureza corrompida e nós as praticamos para satisfazer essa natureza corrompida. Quais são as manifestações típicas, irmãos, dessa forma de vida? Olha aí no seu boletim, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Veja, esse é o estilo de vida segundo a carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é, irmãos, o estilo de vida segundo a carne. Essas são as manifestações típicas da vida segundo a carne. Tudo isso, irmãos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias, isso é a vida segundo a carne. Não há nenhuma virtude, não há nenhum anseio pelo eterno, não há desejo pelo sublime, não há prazer em Deus, não há amor a Jesus Cristo, apenas aquilo que há de mais vil, aquilo que há de mais sórdido, aquilo que há de mais rasteiro que a raça humana consegue produzir. Todavia, irmãos, existe uma forma de vida superior. Trata-se da vida segundo o Espírito. E que estilo de vida é esse, irmãos? Segundo o Espírito, trata-se de conduzir ou permitir que o Espírito Santo conduza as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas motivações, que tudo isso possa nascer do Espírito e possa ser dirigido ao Espírito. Quais são as manifestações típicas dessa vida segundo o Espírito? Olhe mais uma vez para o seu boletim, a partir do verso 22,
Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é esse: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que diferença, irmãos? Que diferença entre essas duas listas que Paulo nos apresenta, a vida segundo a carne e a vida de acordo com o Espírito. Não é, irmãos, uma vida perfeita, não é. Nós não podemos dourar a pílula porque nós somos ainda pecadores. Nós vamos falhar, nós pecaremos. Porém, irmãos, a vida segundo o Espírito é uma vida marcada pela dinâmica do arrependimento. Eu tropeço, eu caio, mas eu não permaneço prostrado. Eu me arrependo, confesso os meus pecados ao Senhor e me levanto e procuro nesse mesmo Espírito que habita dentro de mim forças para fazer a vontade do meu Deus. A vida segundo o Espírito ela é marcada pela dinâmica do arrependimento, pela tristeza pelo pecado cometido, pelo desejo de fazer a vontade de Deus, é marcada pelo desejo de conhecer mais a Jesus Cristo, amar mais a Jesus Cristo, o desejo, meus irmãos, de em todas as coisas sermos guiados pelo Espírito Santo. E assim nós somos chamados a vivermos essa vida, a vivermos não a vida segundo a carne, mas vivemos a vida segundo o Espírito. E isso, irmãos, é feito travando diariamente esse combate que nós lemos em Gálatas 5, 17. É um compromisso pessoal de vida. Não é simplesmente procurar agir de forma cristã em determinados momentos, não. Mas é o compromisso de levantar da cama e dizer: esse é o dia que o Senhor me deu. Eu vou viver esse dia como um cristão. Eu vou agir de acordo com o que Cristo deseja. Eu vou ser guiado não pela vontade da carne, mas pelo desejo do Espírito. Não é um combate fácil. Não é uma luta trivial. Não é uma luta banal. Qualquer pessoa que tenha de fato nascido do Espírito sabe como é difícil. Ninguém nesse mundo, irmãos, exceto o cristão sincero, o cristão verdadeiro, sabe como é difícil travar essa batalha, como é difícil negar-se a si mesmo, como é difícil, meus irmãos, renunciar à sua própria vontade, como é difícil dizer não. Não, eu não preciso disso, não, eu não faço isso, não, eu não sou assim, o meu namoro não é dessa forma, eu não conduzo meus negócios dessa maneira, eu não permito que o diabo me tente a fazer isso. Veja, é dizer não. Mas também, irmãos, é dizer sim, é abraçar a cruz e dizer assim mesmo: olha Deus, eu aceito a dor, eu aceito a vergonha, eu aceito o vexame, aceito a ofensa, eu aceito ser difamado se for preciso, eu aceito ser caluniado, não me importo de ser difamado, não importa se as pessoas acham que eu sou antiquado, retrógrado, obsoleto, se as pessoas acham que eu sou fraco, que eu sou covarde, eu aceito tudo isso, pelo desejo de fazer não a minha, mas a tua vontade. Meus irmãos, a minha oração sincera é que cada um de nós possa viver segundo o Espírito. Não apenas nascer segundo o Espírito, mas viver guiado, movido, conduzido em todas as coisas pelo Espírito e em direção ao Espírito Santo de Deus. Em último lugar, se há duas formas de se nascer, se há duas formas de se viver, presumivelmente há também duas formas de se morrer. Nascimento, vida e morte. Ou seja, nós podemos morrer segundo a carne e podemos também morrer segundo o Espírito. Meus irmãos, morrer segundo a carne nada mais é do que o desfecho inevitável. É a conclusão inescapável de alguém que nasceu e viveu segundo a carne. Alguém que nasceu segundo a carne e viveu segundo a carne, nós esperamos que essa pessoa, inevitavelmente, ela vai morrer segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8, 13. Na verdade, irmãos, para essas pessoas que nasceram segundo a carne, viveram segundo a carne, para essas pessoas, a morte é a recompensa de todo um estado de vida de carnalidade. Nasceu segundo a carne, viveu segundo a carne, morrerá de acordo com a sua própria carne. Para essas pessoas, meus irmãos, morrer é o pagamento de toda uma vida distante de Deus. O salário do pecado é a morte. Aquilo que nós chamamos, meus irmãos, de morte eterna, que não é a destruição, que não é a aniquilação, que não é desaparecer no universo, no cosmos, no espaço, no tempo, não. Mas é uma existência eterna, porém, afastada da glória de Deus, afastada da misericórdia de Deus, afastada da graça e do amor divinos. Um fim trágico, irmãos, um fim terrível, para uma criatura que passou por este mundo, portando consigo a imagem e semelhança de Deus, mas que nasceu segundo a carne, viveu segundo a carne e morreu segundo a carne. Todavia, meus irmãos, é possível também morrer segundo o Espírito. Veja aí Gálatas, capítulo 6, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Meus irmãos, aqui Paulo utiliza uma analogia retirada da agricultura. Algo que é muito peculiar a todos nós, né, que vivemos no município que é movimentado economicamente pela zona rural. A ideia de você plantar
de lançar a semente, ela remete ao conceito de investimento. Veja, o agricultor, quando ele planta seu milho, quando planta soja, quando planta mandioca, macaxeira, fava, seja o que for, ele está investindo. Quando a gente fala em investimento, a gente imagina, bolsa de valores, aqueles gráficos lá, aqueles monitores com gráficos, velas vermelhas, velas verdes, notícias da economia. Veja, mas a ideia de investimento aqui que Paulo traz, na analogia da agricultura, ela é relativamente simples. Veja, para que alguém possa semear, antes de mais nada, ele tem que ter na sua mão o quê? A semente. O que é que ele vai semear? Óbvio, a semente. Mas veja, para que ele pudesse ter aquela semente consigo, ele teve que abrir mão, ou não? Ele poderia ter comido aquela semente? Poderia. Poderia ter vendido aquela semente? Poderia. Mas ele renuncia. Ele abre mão de comer aquela semente, ele abre mão de vender aquela semente e guarda ela consigo. Veja, ele está ali fazendo um ato de renúncia. Mas veja, irmãos, não para por aí. Antes de semear, ele tem que preparar o solo. Ele tem que retirar as plantas, as ervas daninhas, ele tem que arar o solo. Às vezes, além de arar, ele vai ter que gradear o solo. Veja, tudo isso é investimento. Ele está gastando o seu tempo, ele está gastando o seu dinheiro, seus esforços. Veja, depois que a terra está pronta, tem que plantar. E depois que está plantado, não é simplesmente jogar a semente lá e voltar 3, 6 meses depois. Não, não é assim. Tem que limpar o roçado. Tem que pulverizar lá o herbicida, se é assim que ele faz. Depois de tudo isso, ele tem que olhar para o céu todo dia e ver se vai o quê? Se vai chover, Percebe, irmãos, que todo ato por trás da ideia de semear envolve o conceito de investimento. Ele está investindo o seu tempo, seus esforços, suas energias, ele está renunciando a algumas coisas por outras. Veja, tudo isso, irmãos, está envolvido quando Paulo diz aqui que nós devemos semear para o Espírito. Semear para o Espírito, irmãos, significa que nós investimos as nossas vidas no Espírito. Nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia, os nossos esforços, os nossos recursos, os nossos talentos, nós investimos tudo isso semeando para o Espírito. E o que é que nós esperamos colher no final das contas? Paulo diz, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus irmãos, morrer segundo o Espírito, na verdade, é um não morrer. Morrer segundo o Espírito, na verdade, é um não morrer. Porque morrer para o Espírito, ou segundo o Espírito, significa receber como recompensa uma vida melhor e uma vida que é eterna. Morrer segundo o Espírito, irmão, significa trocar. Trocar o que é perecível por aquilo que é perene. Trocar o que é transitório por aquilo que é eterno. Trocar o que é limitado por aquilo que não tem limites. Trocar a esperança pela realização. Trocar a expectativa pela realidade. Trocar aquilo que se vê por aquilo que não se vê. Trocar a habitação em tendas pela cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Isso é, irmãos, morrer segundo o Espírito. Isso é semear para o Espírito, para do Espírito colher a vida eterna. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Essa deve ser a nossa oração. Que cada um de nós possa nascer segundo o Espírito, viver segundo o Espírito e também, em decorrência disso, morrer segundo o Espírito. Que cada um de nós, irmãos, possa enfrentar o momento derradeiro de sua vida com a plena convicção de que, pela graça de Deus, nós não apenas nascemos da carne, mas nascemos do Espírito. Que, pela graça de Deus, nós vivemos pelo Espírito. E assim nós aguardamos morrer no Espírito, recebendo, portanto, em troca disso, a vida eterna. Meus irmãos, que esse mesmo Espírito Santo nos guarde pelo seu poder, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar hino de número 8. Hino número 8. Em seguida, assume a palavra o reverendo Fernando Henrique, para a oração final. Estará liberando a bênção hino 80, aliás, hino 8, 08, do nosso cenário Novo Cântico. Celebramos e em adoração a ti vimos bendizer a Cristo Salvador verás com poder e com domina tua graça e tua paz o Senhor ao mundo ensina ele medo em tua luz vem fazer manar Jesus no Espírito eterno. Honra e glória sem medida, infinito é o teu amor, grande o teu amor. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos orar.
Nós queremos te louvar por essa noite, por esse ajuntamento. O Senhor nos trouxe a esse local de culto para celebrarmos o teu nome. Obrigado porque nós podemos nessa noite falar com o Senhor por meio da oração. Podemos ofertar em tua casa. Podemos também ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem edificado o teu povo. Obrigado porque o Senhor tem também aplicado essa palavra em nossos corações por meio do Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo que veio habitar conosco e assim aplicar a obra de Cristo na nossa vida. E decorrência disso nós temos infinitas bênçãos. E podemos, diante disso, ter também a certeza da vida eterna. Nós fomos selados com este Santo Espírito da promessa. Obrigado por essa obra perfeita, a obra da redenção, a obra do destino. E nós te louvamos por isso. Possamos a cada dia buscar ser cheios do Espírito Santo. A tua palavra nos orienta a fazer. Nós vamos buscar este enchimento para sermos guiados, direcionados, para que vivamos de acordo a Deus com a tua direção, produzindo assim o fruto do Espírito, para que vivamos mediante esta realidade e assim glorifiquemos o teu nome. Nos abençoa. Que essa verdade nós ouvimos, ó Deus, em nosso coração e que nós possamos, durante a nossa vida, viver como aqueles que foram gerados pelo Senhor. E que, de fato, por causa disso, deve viver em novidade de vida e esta vida que glorifica o teu nome. Nos abençoa nesse sentido. Possamos ter esta esperança também de um dia de estarmos com o Senhor na glória, porque o Senhor nos regenerou para uma nova vida, uma vida em abundância, que não se limita a esta existência, mas também a declarar pelos portais da eternidade. Louvamos por esta obra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito, repousem em todos vós, desde agora, para todo sempre. Da semana, meus irmãos, na próxima terça-feira, às 18h30, a reunião de oração está sob a direção da nossa irmã Joselma Ferreira. Na quinta-feira, reunião de estudo bíblico, às 19 horas, sob a direção do reverendo Fernando Henrique. Na sexta-feira, programa de rádio, a Raça FM, às 17 horas, também transmitido pelo nosso canal no YouTube. Amados, a Secretaria de Eventos pede para avisar que no próximo dia 20 do 6 ocorrerá o jantar de casais, né, no restaurante São Bento, às 19 horas, restam poucas vagas, né, irmã Simone. E os irmãos que desejam participar, procurar a irmã Simone ou a irmã Laura, né, até hoje, até daqui a pouco. Então, tem algumas vagas ainda, os irmãos que devem ter esse a irmã Simone, a irmã Laura, para fazerem os aceitos. Deixa eu dar um aviso, Sociedades Pernas, SAF, MP, UPA, não, PH. Qual é? 3h30 da tarde, no próximo sábado, reunião plenária da UPA, aqui no templo. Pronto, na próxima terça-feira, amados, haverá a plenária da SAF, né? Então, o momento da devocional será a reunião de oração, e depois a reunião de oração, a reunião plenária da SAF. Na terça-feira também, às 19 horas, o conselho se reunirá. Então, os irmãos estejam como devem estar sempre orando pelos irmãos do conselho. Mais um aviso. Na terça-feira também ocorrerá a plenária da junta diaconal aqui no templo. Vai se organizar, porque vai ter muita reunião, vai precisar demandar de espaço. Então, irmãos, que Deus nos dê uma semana de paz, sob a sua proteção, que nós estejamos voltando em paz para os nossos lares. Aguardo, reverendo Fernando e o presidente do Caio chegarem até a porta. Coroa de graça e misericórdia.